Bitcoin, que estava performando muito bem após o possível acordo de cessar fogo entre Irã e Estados Unidos no final da noite da terça-feira, começou a derrapar novamente com novas notícias sobre um possível não acordo entre Irã e Estados Unidos hoje, neste domingo. Lembrando a vocês que faltam em torno de menos de 4 horas para a abertura do pré-mercado, do mercado futuro nos Estados Unidos. O que isso pode influenciar no Bitcoin? Depois de todo aquele último vídeo que eu fiz falando para vocês que naquelas últimas 48 horas o mercado poderia ter uma grande volatilidade, e ele teve. O Bitcoin saiu de 67 e foi bater 74 mil dólares. Só que agora, novamente, após esse movimento de não acordo, o mercado começou a cair novamente e nós podemos ter uma nova alta do petróleo no curto prazo. O que isso impacta no Bitcoin aqui, nas nossas criptomoedas, no movimento semanal e até mesmo neste mês de abril? O que está acontecendo e que as baleias estão fazendo e planejando nesse exato momento? Eu vou detalhar tudo aqui para vocês nesse vídeo. E claro, galera, tem bastante conteúdo aqui e nós vamos aqui passar o pente fino e coletar todas essas informações para vocês, ok? Então, bora lá, porque tem muito conteúdo para passar aqui. Bora! Bom, se você é novo aqui no canal, tá chegando agora e gosta desse tipo de conteúdo de criptomoeda, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sino de notificação para você não perder os nossos conteúdos aqui. Tudo bem? Bom, pessoal, estamos direto aqui no gráfico diário do Bitcoin e após um possível acordo na terça-feira à noite, o Bitcoin ele teve uma retomada de mercado, como vocês podem ver aqui desde o dia 7 de abril, tá, galera? Nós estávamos aqui 7, 8, 9, 10, 11 com um movimento muito bom de alta. E agora nós estamos tendo aqui uma queda dos 73 mil dólares até a casa de 71 nesse exato momento, onde já batemos a casa dos 70 mil dólares. Mas precisamos entender que graficamente, como eu tinha mencionado para vocês no último vídeo, quando demos um zoom out aqui no Bitcoin, nós começamos a perceber que ainda estamos dentro de um período de topos e fundos descendente, onde o Bitcoin em um gráfico maior ele ainda demonstra que é uma tendência curta de baixa, e quando vamos olhar o gráfico diário, podemos observar uma lateralização com uma possível resistência na casa dos 75 mil dólares, que ainda não foi quebrada. Inclusive, Bitcoin vem trabalhando dentro desse envelope desde 2 de fevereiro, onde ele vem buscando topos e fundos dentro dessa região, ok? Lateral na casa de 2 meses. Bom, o primeiro ponto crucial que precisamos entender é que nós não temos somente uma resistência no Bitcoin aqui na casa de 75 mil dólares como uma resistência gráfica. Nós precisamos logo entender de fato, galera, que nós temos uma grande região de resistência na casa de 75 por questões de liquidez. E isso foi o que impediu no curto prazo também o Bitcoin de avançar casas maiores, mesmo antes de um possível desacordo que está acontecendo agora entre Irã e Estados Unidos, que eu irei demonstrar para vocês. Podemos ficar logo atentos aqui que a casa de 75 mil dólares, como vocês podem ver, tem o maior ponto de liquidez nesse exato momento. Então, ele se transforma em uma resistência dupla, galera. Então, já começamos a perceber que para o Bitcoin romper, tá, a casa dos 75 é um case mais difícil. E claro, se ele rompe os 75 mil dólares, a primeira parada no gráfico diário já é os 80 mil na minha visão. Não somente por essa resistência anterior aqui, mas no semanal nós podemos logo observar que a média de 21 períodos está em 79, seria um alvo que ela já viria testar. E aí sim, galera, vindo tentar fazer o rompimento dessa região da casa de 80 mil, eu começaria a pensar em uma reversão no curto prazo, mas isso ainda não está ocorrendo, tá? O Bitcoin, ele continua, como vocês podem ver, tanto no gráfico de 4 horas quanto no gráfico diário, em uma região de resistência e, claro, lateralização, onde nós temos grandes acumulações, mas também estamos com distribuições. Isso é um padrão de inverno cripto. É um padrão que já conhecemos como bear market no Bitcoin e que, na minha opinião, se encerra aqui em 2026.
É por isso que eu venho acumulando Bitcoin abaixo de 70 mil, todas as vezes que ele toca entre 65, 63 e 60, como eu mencionei para vocês, eu venho acumulando Bitcoin. E isso não é novidade para quem está acompanhando aqui os nossos vídeos. Mas antes de fecharmos aqui toda essa análise complexa do Bitcoin, eu preciso mostrar para vocês o que está acontecendo e por que o mercado pode chacoalhar daqui a 3 horas em média, proximidade de onde eu estarei soltando esse vídeo, tá? Bom, primeiro eu quero soltar aqui que o BRICS, tá galera, já noticiou, né, e isso daqui já saiu em uma nota, onde eu vou demonstrar para vocês também o Donald Trump confirmando que o Irã ele rejeitou várias demandas principais dos Estados Unidos durante as negociações ontem no Paquistão. E uma delas, tá galera, que é bem forte, é encerrar o enriquecimento de urânio. Eles não querem encerrar e isso aqui é primordial para ter um movimento ali de encerramento deste conflito. Ok? E também cortaram o apoio ali com Hamas, Hezbollah e outros que você já conhece muito bem, que são ali contra Israel. Então isso daqui, tá galera? Infelizmente acaba ocasionando em um movimento negativo para o mercado. Inclusive também ele se recusou a reabrir totalmente o Estreito de Hormuz. Então, galera, tá? Já tem aqui também de hoje isso, que todos os membros da delegação negociadora dos Estados Unidos, incluindo a equipe técnica, deixaram o Paquistão. O que isso pode implicar no preço no curto prazo, bruxão? Eu soltei aqui para vocês agora um mapinha mental descrito e feito por mim que pode ocasionar uma volatilidade gigantesca hoje nessa abertura do mercado. Lembrando vocês que, por enquanto, como vocês podem ver aqui, o mercado ele está parado, tá galera? No Profinance nós temos aqui o dia de sexta-feira, mas aqui às 7h30 da noite já teremos aqui uma volatilidade nos preços futuros, como Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, Nikkei, isso tudo pode influenciar no Bitcoin. O que está acontecendo aqui é que o Bitcoin ele já está puxando para baixo ante o movimento da abertura do mercado, ou seja, ele está podendo precificar o que eu vou mostrar para vocês aqui no curto prazo, tá? Então, eu coloquei que faltando menos de 4 horas para o início das operações no mercado futuros americano, o sentimento é de cautela máxima, tá? E o fracasso diplomático, somado às ameaças de intervenção naval de Trump no Estreito de Hormuz, deve desencadear um período de extrema volatilidade assim que o pregão abrir. Nós vamos ter o pregão abrindo na segunda-feira e teremos agora o mercado futuros que também já começa a rodar no início da nossa noite aqui de domingo, tá? Inclusive eu deixei aqui, né, o que o Donald Trump postou na rede social dele e eu quero focar em 2 pontos aqui, tá? Onde o Donald Trump fala, ok, pessoal? Então leiam aqui comigo. Ele mesmo diz que o Irã, tá? Não está disposto a desistir de suas ambições nucleares e aqui também, leia-se comigo, o Irã nunca terá uma arma nuclear. Isso daqui, galera, fez também com que no curto prazo a delegação dos Estados Unidos saíssem lá do Paquistão, ou seja, no curtíssimo prazo, hoje, por exemplo, nós infelizmente estamos vendo ali um acordo que não está ali sendo equilibrado para os dois lados e possivelmente não teremos um acordo no curtíssimo prazo, inclusive com o Donald Trump dizendo que pode ter minas ali no Estreito de Hormuz e que isso pode atrapalhar os navios a passarem. Quais os impactos disso? Bom, fiz aqui 2 resumos para vocês. O primeiro, explosões nos preços de energia, tá? Isso eu nem vou explicar, porque vocês já sabem como funciona. A gente vai ter também ali o gás passando bastante por Hormuz. Vamos ter ali 20 a 25% de todo o petróleo, né, leve, ok, galera? Passando pelo estreito, ou seja, o petróleo leve, aquele petróleo que precisa de menos refinaria, que menor custo, que é mais comprado ali direto do Oriente Médio. Infelizmente, vai ficar travado. E o Estreito de Hormuz, como eu demonstrei aqui, é o ponto de passagem mais crítico para o petróleo mundial. Qualquer sinal de interrupção no tráfego marítimo gera um choque imediato de oferta. Prepare-se para ver o Brent, petróleo cheio, e o WTI, que eu coloquei aqui a sigla, que é o petróleo barril ali, né? Mais descolado, saltarem logo nos primeiros minutos de negociação, refletindo o prêmio de risco geopolítico. Segundo ponto, sangramento nos índices de ações. A tendência para o futuro do S&P 500 e da Nasdaq é de uma abertura no vermelho. Ou seja, galera, mercado tradicional abrindo no vermelho, renda variável, Bitcoin pode seguir esse mesmo rumo no curto prazo. O petróleo que estava vindo no 4 horas está perdendo as médias e no gráfico diário rumo a 84 dólares, pode segurar essa faixa de preço no curtíssimo prazo aqui, ok?
e retomar próximo à casa de 100 dólares, ok? E isso impacta diretamente no curto prazo no preço do Bitcoin. Mas aí você deve estar se perguntando, Bruxo, o Bitcoin pode cair novamente, voltar aqui à casa de 69, 68, 67. O que você faria se ele voltasse a esse alvo? Na minha visão, compra, principalmente para quem ainda não comprou o Bitcoin. Eu já relatei isso daqui e eu vou demonstrar novamente aqui para vocês. Como eu já venho passando várias informações lá, né, que são mais rigorosas para os membros do canal. O Bitcoin, ele deve, na minha visão, se for buscar o alvo abaixo de 60 mil, fazer um fundo próximo à casa de 50 mil dólares. E você comprar Bitcoin com um possível desconto na casa de 65, por exemplo, 62, com 50% de queda, e tendo uma variação até a casa de 59 a 60%, que seria em torno de 10 a 15% do preço que você estaria comprando para trabalhar o médio no Bitcoin, cara, seria excelente. E talvez você deva se perguntar, mas e o ciclo do Bitcoin? Você não está se importando com o ciclo e você não está vendo que o Bitcoin sempre cai em tese, tá, bruxo? Na casa de 70, 75% todas as vezes que ele faz fundo, como foi aqui o fundo anterior de 21 para 22. Galera, precisamos entender que o Bitcoin, ele fez um movimento antecipado de topo, como eu sempre demonstrei e demonstro aqui para vocês por esse ciclo que sempre funcionou desde 2021 conosco aqui no canal, onde ele fez o topo aqui. Anteriormente, todos os topos nas bolinhas azuis eram próximo ao fim de fato do ciclo, e nós já estamos aqui nessa fase final do movimento do ciclo. Então eu acredito que o Bitcoin deva fazer o seu fundo com uma proximidade aqui após meio do ano. Junho a julho ele deve fazer uma formação de fundo, e nesse exato momento Bitcoin vem segurando muito bem. E onde poderia ser essa região de fundo do Bitcoin, bruxo? Como eu mencionei para vocês, acredito que a casa de 50, 58 mil dólares seria uma região excelentíssima para fazer ali, ou para se aproximar de uma região de fundo. E claro, não somente pelo ciclo, mas por outros dados cíclicos também, como de 2012, 14, 17, 21 e 22, nós podemos observar que ainda não chegamos aqui em um movimento próximo de fundo. Estamos muito próximos, mas não chegamos aqui nessa região, tá, galera? Então, é possível que o Bitcoin venha a buscar essa região de fundo e você tem que estar preparado para isso. Só que entenda, caso o Bitcoin venha buscar esse alvo, não seria um ponto de pânico, seria um ponto absoluto para que você compre Bitcoin. Como eu estou e vou demonstrar aqui, como eu estou comprando, e irei novamente demonstrar para vocês um ponto interessantíssimo. Esse gráfico, ele é super importante, por quê? Né? Muitas pessoas estão dizendo, olha, o Bitcoin ele está nesse exato momento com quase 30 bi de capitulação. Aqui é 20 bi, tá? E nós estamos com quase 30 bi de capitulação aqui. Agora é o momento, bicho, onde a capitulação é a maior do momento e nós precisamos comprar exaustivamente, porque mesmo no ciclo de 21 e 22 e nos ciclos anteriores, não tivemos uma capitulação tão gritante como agora, galera. O mercado ele está com uma capitalização muito maior, então é natural e normal que a capitulação seja maior também. Não quer dizer que já é o fundo aqui em 70 mil dólares nem em 65, mas precisamos entender que a capitulação, medida principalmente pelo tamanho da queda e o tempo de ciclo, nos demonstra nesse exato momento que é momento de comprar Bitcoin. Na casa de 65 ou de 60, é momento de se comprar Bitcoin. Mesmo que você não queira, é momento de se comprar parcial, cara. O Bitcoin a gente não vai pensar em um movimento de curtíssimo prazo, nós vamos pensar em um movimento daqui 3, 4, 5 meses. Nós vamos pensar em talvez ver Bitcoin na casa de 50, caso ele venha buscar aquele fundo, em comprar mais ali e fazer a junção do seu médio entre 65 e 50 ou 55 mil dólares. E caso o Bitcoin consiga uma recuperação e faça o rompimento que ele ainda não fez, tá, galera? Que fica explícito, acima de 81 mil dólares, aí poderíamos pensar em uma reversão. Mas quando olhamos a liquidez, por exemplo, começamos a ver que temos mais liquidez aqui acima em 65 nesse exato momento do que em 81. Então, a gente ainda tem uma lateralidade que o Bitcoin ainda não se resolveu. E claro, a guerra ela está influenciando nisso no curto prazo. Mas eu estou passando uma estratégia aqui no nosso clube de membros, inclusive das compras de Bitcoin, e 3 altcoins que eu venho falando para eles protegerem a carteira com compras nessas altcoins e como fazer a remodelagem de carteira. Inclusive,
vou deixar o link fixado aí para vocês, caso você queira se tornar membro do canal, ok? Você vai ter direito a acesso a esses vídeos, acesso a essas estratégias e, claro, você vai ter acesso diretamente a mim lá no Telegram, no nosso grupo privado de membros, tá, galera? Então, o mercado ele pode chacoalhar ainda hoje, ok? E já para finalizar para vocês o Bitcoin, claro, se ele perder o alvo de 69.100, tá, galera? Se ele perder as nossas médias, o primeiro alvo do Bitcoin já seria a casa de 66 mil dólares. É claro que no curtíssimo prazo ele teria que vir perder essa média hoje e para buscar os 66, mas ainda não temos a resolução, não sabemos como vai abrir o mercado no curtíssimo prazo, apesar de eu acreditar que vamos ter uma grande volatilidade. Rompimento da casa de 75 mil dólares, tá? Alvo em 81, na minha visão. Rompe os 75.600 a 76, alvo em 81. E aí sim, poderíamos começar a pensar em uma possível reversão. Por enquanto, ainda lateralidade, e claro, reforçando para vocês, compra em Bitcoin nesse exato momento, tá? É claro que 71 não é o melhor, mas se ele recuar um pouquinho hoje, vocês já podem começar a trabalhar o médio em Bitcoin, tá, galera? Sempre com compras fracionadas, porque ainda estamos em um período de bear market que deve se encerrar, na minha visão, próximo aqui, tá? De junho para julho, achando uma possível região de fundo, ok? Bom, forte abraço. Gerenciamento de risco, cautela hoje, porque nós podemos chacoalhar e o mercado ele ainda está lateral, tá? Forte abraço e valeu!